E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre força magnética em fios retilíneos, tá? Primeira coisa que a gente vai entender é como imaginar essa situação. Imagina que eu tenha dois fios, eu vou chamar de fio I1 e fio I2. Esses dois fios estão submetidos ao campo magnético um do outro. Como assim? Veja que no fio I1 eu coloquei o campo 2, ou seja, lembra daquela regra da mão direita? Onde a gente coloca o nosso polegar, deixa eu aqui reduzir um pouquinho. Então, ó, lembra daquela regra onde a gente coloca o polegar no sentido do campo, no sentido, perdão, da corrente, e os outros dedos envolvem o fio? Então, veja que os meus 4 dedos estão envolvendo o fio e saindo desse lado. Ou seja, esse campo aqui, campo 2, é o campo magnético proveniente do fio 2. Enquanto esse campo 1 é o campo magnético, ó, vou levantar aqui para mostrar para vocês, ó, tô pegando o fio 2. Então, esse campo aqui é proveniente do fio 1, por isso que eu coloquei B1. Ficou meio feio aqui o número, deixa eu colocar novamente, B1, tá? E aqui é o B2. Então, beleza, vamos imaginar o seguinte, como é que eu vou fazer analisando o fio 1, veja que o fio 1 está dentro do campo magnético. A gente já viu na última aula que a força magnética sobre fios que estão dentro de um campo magnético é como? É o Biu seno de θ, né? É o Biu. O que acontece é o seguinte, aqui eu vou colocar B2, legal? A corrente que passa nele é I1 e L é o comprimento. Seno, qual é o seno? Bom, veja que aqui a corrente e o campo, eles são perpendiculares, então o seno é 90. Como o seno é 90, a gente vai considerar como 1, que é o valor do seno de 90. Então a força magnética vai ser o campo 2 vezes I1 vezes L. Você pode estar se perguntando, professor, mas por que aqui eu estou utilizando o campo 2? Você está utilizando o campo 2 no fio 1 porque o fio 1 está submetido ao campo magnético do fio 2. Ou seja, o fio 2 está produzindo o campo magnético no qual o fio 1 está imerso. Então, olha o que a gente vai fazer. Agora, observe que para calcular esse campo aqui, a gente também já aprendeu em uma das nossas aulas, em campo magnético de fios retilíneos. Lembra disso? Como que a gente calcula? μ0 vezes I2 dividido por 2π vezes a distância, tá bom? Então, a distância até o ponto, essa distância aqui, ó. Então, olha que legal. Eu simplesmente vou pegar esse valor e vou substituir aqui em cima. Caraca, professor, então fica bem fácil. Fica, ó. Se eu substituir esse B2 aqui, vai ficar assim. Força magnética igual a, vamos lá, μ0 vezes I1, no caso, eu vou botar I2 vezes I1 vezes L dividido por 2π vezes D, onde D é a distância entre esses fios, tá? Uma observação muito séria é sobre esse L. Se você observar, a permeabilidade magnética do meio, a unidade dela geralmente é do vácuo, o valor é 4π vezes 10 elevado a menos 7. Tá? Do vácuo é sempre esse valor. Tesla vezes metro por ampere. Ou seja, isso aqui, ele obriga você a ter distância sempre em metro. Então, cuidado se der em centímetro, tá? Muito cuidado. Gente, uma observação é que essa força daqui, ela vai ser dada em newtons, tá? Toda força dada em newtons, seja ela magnética, seja ela elétrica, qualquer tipo de força é dado em newtons. Beleza? Essa distância aqui, então olha só. Se isso aqui está em metro, te obriga a botar essas distâncias em metro. Tudo bem? Legal. Uma observação é que se eu tiver fios com correntes no mesmo sentido, a minha força magnética faz os fios se atraírem. Então, olha só. Força magnética. Vou colocar menos aqui para representar o sentido contrário, tá bom? Então, quando eu tenho fios com uma corrente no mesmo sentido, eu tenho uma atração. Quando eu tenho fios com correntes em sentidos contrários, veja que a minha força magnética
vai estar no sentido contrário. Existe então uma repulsão. Tudo bem? Beleza? Vamos fazer um exercício? Vamos calcular aqui então. Nesse exemplo, eu quero que a gente calcule aí a força magnética entre esses dois fios, tá? Observe que eu tenho correntes no mesmo sentido, então eu vou ter uma força de atração entre eles, tá? A minha força magnética vai ser nesse sentido aqui. Então, menos Fm e Fm. O menos é só para representar o sentido, tá? Legal. Como é que eu vou calcular isso aí? A força magnética vai ser μ0 vezes I1 vezes I2 vezes L dividido por 2πr. Tá bom? Onde esse πr é a distância. Ó, você pode colocar πd, tá? Como eu coloquei na última página. Bom, vamos supor que o π tem valor igual a 3, tá bom? Então vamos lá. A força magnética vai ser μ0. O valor que eu dei foi 4π vezes 10 elevado aí a menos 7. Então eu vou colocar 4π vezes 10 na menos 7 vezes 3 vezes 4, que são as correntes, vezes o comprimento, que é 4 também, dividido por 2 vezes π vezes a distância entre esses fios, que é 2 metros. Beleza? Olha que legal. O π se cancela. Aqui eu vou ter 4 embaixo, cancela com 4 de cima. Fica 3 vezes 4 vezes 4. Tudo bem? Bom, 3 vezes 4 é 12. 12 vezes 4, 48. Então, observe que a minha força magnética vai ser 48 vezes 10 elevado a menos 7 newtons. A forma mais comum e mais certa de se escrever é deixar esse valor aqui entre 1 e 10. Então, eu vou colocar 4,8. Andei a casa para a esquerda, eu vou somar ali. 10 elevado a menos 6 newtons. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a aula de força magnética entre fios. Espero que tenha te ajudado, tá bom? Se você gostou, deixa o seu curtir aí para mim, beleza? Se inscreve no canal e ajuda esse trabalho a crescer. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.